Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elia Karina, sou tecnóloga em agroindústria, formada pelo IFBaiano Campus Guanabi, mestre em ciência de alimentos pela UFBA e doutoranda em produção vegetal no semiárido pela Unimontes. Atualmente também sou professora efetiva do IFBaiano Campus Guanabi. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os programas de autocontrole na indústria de alimentos. A preocupação que o tema qualidade de alimentos tem despertado tem sido notória e, concomitantemente, várias ferramentas, programas de gestão da qualidade têm surgido na expectativa de atender os quesitos de idoneidade em respeito a um consumidor que está cada vez mais exigente e oferecer um produto seguro que, ao mesmo tempo, contemple as exigências da comercialização, principalmente no que diz respeito à exportação, uma vez que os critérios têm sido mais rigorosos. Além disso, essas ferramentas ou programas da qualidade, elas têm buscado ser mais efetivas, não só nos quesitos sanitários, mas também na diminuição de custo que é gerada pela redução das perdas e otimização da produção, bem como outros benefícios. O tema qualidade de alimentos também nunca foi tão discutido como atualmente. Mas quando a gente fala qualidade, o que é qualidade? De acordo com o Decreto 9.013 de 2017, a qualidade é definida como um conjunto de parâmetros que permite caracterizar as especificações de um produto de origem animal em relação a um padrão desejável ou definido quanto aos seus fatores intrínsecos, que são aqueles fatores diretamente relacionados ao produto, e aos fatores extrínsecos, que são relacionados ao ambiente externo, além dos quesitos higiênicos, sanitários e tecnológicos. Em outras definições, a qualidade ela vai ser definida como adequação ao uso ou finalidade ou que estão em conformidade com os requisitos impostos pela legislação. Além disso, além das características sensoriais do produto, a qualidade do mesmo está relacionada com a sua segurança, pela ausência de contaminantes, pela não utilização dos componentes proibidos pela legislação ou uso de ingredientes em dosagens permitidas. O controle de qualidade de alimentos está inteiramente relacionado com a qualidade e a segurança do mesmo. Um alimento seguro, ele passa por vários procedimentos que diz respeito ao controle da fonte de contaminação, o processamento do produto e as práticas higiênico-sanitárias que vão desde a produção, a manipulação, a estocagem, o transporte e a venda dos produtos. Ou seja, quando a gente fala de controle da qualidade, a gente fala de algo que está relacionado, que vai desde ali a escolha da matéria-prima até o produto final. E qual a importância do controle ou da garantia da qualidade? Antes que nós venhamos definir aqui a diferença entre controle da qualidade e garantia da qualidade. A garantia da qualidade é definida como um conjunto de atividades para garantir a qualidade dos processos nos quais os produtos estão envolvidos. Ou seja, a garantia da qualidade ela está mais relacionada ao processo que o produto vai estar envolvido. Em contrapartida, o controle da qualidade são um conjunto de atividades para garantir a qualidade do produto. Então, o controle da qualidade está diretamente relacionado ao produto. O foco da garantia da qualidade é evitar os defeitos do processo usado para fazer o produto e é considerado um processo proativo de qualidade. Já o controle de qualidade tem como foco identificar e corrigir os defeitos do produto final. Então, é considerado um processo reativo. Na garantia da qualidade, o objetivo é melhorar o desenvolvimento e testar os processos para não surgir defeitos no produto que está sendo desenvolvido. Como é que isso é feito? Estabelecendo um bom sistema de gestão da qualidade e a avaliação da sua adequação com auditorias de conformidade das operações do sistema.
Já o objetivo do controle de qualidade é identificar os defeitos depois que o produto é fabricado antes de lançado. Mas como é que isso é feito se o produto ele já está quase sendo lançado no mercado? Encontrando e eliminando as fontes de problemas de qualidade através de ferramentas, equipamentos, para que as demandas do cliente sejam continuamente atendidas e superadas. O controle de qualidade é regulamentado por leis que se baseiam em garantir que o alimento não possua contaminantes físicos, químicos e biológicos. Na indústria de alimentos, esses contaminantes também são chamados de perigos físicos, químicos e biológicos. Estes perigos, eles são avaliados de acordo com o grau de severidade em que acontece e também o efeito ou a consequência que esses perigos vão trazer para a saúde do consumidor. O que são os perigos físicos? Os perigos físicos é todo agente de natureza física, como fio de cabelo, raspas de madeira, pedaços de ossos, cacos de vidros, que vão estar presentes no alimento e causar risco à saúde do consumidor. Os perigos químicos é todo agente de natureza química, como defensivos agrícolas, antibióticos, produtos de limpeza ou sanitizantes, que também podem contaminar o alimento. E os perigos biológicos é todo agente de natureza biológica, considerados bactérias e suas toxinas, vírus, entre outros, que também vão trazer uma série de consequências para a saúde do consumidor. Então, vários relatos vão retratar falhas na produção e produtos inadequados que são liberados para a venda no mercado consumidor, justamente porque muitas vezes acontecem falhas no processo de qualidade, no processo de controle da qualidade. Os perigos físicos, eles são, os que mais acontecem nos alimentos, embora a maior preocupação dos consumidores está relacionada aos contaminantes biológicos ou químicos. E é por isso que nos deparamos com notícias do tipo: Minas Gerais confirma sexta morte que pode estar relacionada ao consumo da cerveja Baker, que foi um caso que aconteceu ano passado, que gerou uma série de consequências. Embalagens de ADs receberam só água e soda cáustica, diz laudo. Acontece falha no processo de higienização e, por não ter feito a etapa de enxágue de forma correta e verificação, esses produtos acabam indo para o alimento, contaminando e gerando também uma série de problemas. Mulher encontra preservativo em lata de extrato de tomate. JBS faz recalde de 20 toneladas de carne moída por contaminação com plástico nos Estados Unidos. Eu coloquei aqui essas notícias para a gente ver, cada uma com um tipo de perigo diferente. A gente se pergunta: será que isso realmente acontece? Sim, acontece. Existe uma exigência da legislação hoje por programas de qualidade que sejam mais específicos e rigorosos. Aqui eu trago para vocês algumas imagens que vão retratar tudo isso que a gente já tem falado. Aqui nós temos ratos em latinhas de cerveja, ratos também em extrato de tomate, nessas duas imagens. Insetos dentro da embalagem de salsicha que foi embalada e foi comercializada, baratas em sorvete, pedaços de borracha na latinha de milho verde, corpos estranhos presentes no suco, na caixinha de suco, entre outros. E aí eu deixo uma pergunta para vocês: se há manifestação desses perigos, ao risco desses perigos se manifestarem, como é que nós vamos controlar esses perigos? É o que eu disse, anteriormente. Esses perigos, eles só vão poder ser controlados através dos programas de gestão da qualidade. O histórico dos programas de gestão da qualidade iniciou já nos anos 50, com as indústrias de alimentos se adaptando às boas práticas, que já eram utilizadas pela indústria farmacêutica, dando um grande passo para melhorar e dinamizar a produção de alimentos seguros e de qualidade. Com o advento das boas práticas de fabricação, as indústrias passaram a avaliar as instalações, matérias-primas, a água, o controle de operações, limpeza e sanificação,
contaminação cruzada, higiene dos colaboradores, controle integrado de pragas e contaminação por produtos químicos. O que acontecia anteriormente? Quando iniciou-se falar de qualidade na indústria de alimentos, a qualidade era feita apenas de forma de inspecionar, ou seja, eles olhavam as características sensoriais ou aparência do produto e via se aquele produto estivesse bom, seguia para a linha de produção, e se estivesse ruim, esses produtos eram rejeitados. E como eu disse, com o advento das boas práticas de fabricação adaptada à indústria farmacêutica, a indústria de alimentos passou a considerar uma quantidade maior de itens ou pré-requisitos que também são chamados, como todos esses que foram citados, desde as instalações, matéria-prima, a limpeza e sanificação, até o controle integrado de pragas. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar a respeito das boas práticas de fabricação. As boas práticas são condições e procedimentos higiênicos, sanitários e operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção com o objetivo de garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal. Além das boas práticas de fabricação, nós temos como programa de gestão da qualidade o PPHO, que são os procedimentos padrões de higiene operacional. São procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo próprio estabelecimento, com vistas a estabelecer de forma rotineira, pela qual o estabelecimento evita a contaminação direta ou cruzada do produto e preserva sua qualidade e integridade por meio da higiene antes, durante e depois das operações. Os PPHOs, eles são representados por requisitos de boas práticas de fabricação que são considerados críticos na cadeia produtiva de alimentos. Quais são esses requisitos? A monitoração, as ações corretivas, os registros e a verificação. Tudo isso faz parte do conjunto dos procedimentos padrões de higiene operacional. Esses procedimentos padrões de higiene operacionais, eles foram preconizados pelo FDA e constituíam até outubro de 2002 a referência para o controle de procedimentos de higiene. No entanto, no dia 21 de outubro de 2002, a Resolução 275 da Anvisa, do Ministério da Saúde, criou e instituiu no Brasil o também chamado POP, que são procedimentos operacionais padronizados. Eles vão um pouco além do controle de higiene, porém não descarta os PPHOs, que continuam sendo recomendados também pelo MAPA. O POP ele foi criado para dar suporte à confecção do mesmo manual de boas práticas de fabricação, que é um manual documental e obrigatório nas indústrias de alimentos. Além destes programas de gestão da qualidade, surgiu também o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Lembra que lá atrás a gente falou a respeito dos perigos, que na indústria de alimentos são classificados em 3, perigos físicos, químicos e biológicos? Então, o APPCC é um sistema que identifica, avalia e controla esses perigos que são significativos para a inocuidade dos produtos de origem animal. O APPCC ele vai ser baseado em uma série de etapas inerentes ao processo industrial de alimentos, incluindo todas as operações que ocorrem desde a obtenção da matéria-prima até o consumo. O APPCC ele fundamenta-se na identificação desses perigos que são potenciais para a saúde do consumidor e nas medidas de controle das condições que geram os perigos. Além disso, o APPCC ele tem algumas características importantes. É considerado um programa racional porque baseia em dados científicos e registrados. É considerado um programa lógico e compreensível por considerar ingredientes, processos e usos do produto. É considerado também um processo contínuo, onde os problemas são detectados
e imediatamente são corrigidos, e também considerado um processo sistemático por ser um plano completo, passo a passo, desde a matéria-prima até o consumidor. Quais são as vantagens do sistema PPCC? Garantia da segurança do alimento, diminuição dos custos operacionais pela redução da necessidade de recolher os produtos, eliminar ou reprocessar os produtos também, credibilidade em frente ao consumidor, né, e ao mercado, atendimento legais às leis e, além disso, viabiliza a implantação da ISO 22000, que é aquela ISO relacionada à segurança dos alimentos. Como que aplica o plano APPCC? As atividades preliminares ou não necessárias são o levantamento da conformidade dos requisitos das boas práticas e dos procedimentos operacionais padronizados e a adequação das não conformidades, ou seja, não existe plano APPCC se antes você não fazer as boas práticas de fabricação e os procedimentos operacionais padronizados, que também são considerados, né, pré-requisitos, o comprometimento da alta direção da empresa, definir uma equipe multidisciplinar do APPCC, incluindo um coordenador, programa de capacitação técnica para todos os colaboradores, comprometimento dos manipuladores, uma vez que estes são a figura principal de todo o processo, já que eles vão estar em contato direto com o alimento, verificações periódicas e também auditorias. E para implantar o APPCC, o que precisa? Primeiro, o APPCC, ele é um plano, ele é um programa, ele é um processo. A primeira coisa que precisa ser feita é a definição dos objetivos. O que eu quero? Qual é o meu objetivo em implantar este programa? Depois, identificar o organograma da empresa, porque a gente sabe que o processo de qualidade, para ser eficiente na indústria de alimentos, ele vai envolver todas as pessoas que estão ali, todos os colaboradores, desde a alta direção até o manipulador. A avaliação dos pré-requisitos, como boas práticas de fabricação, como o PPHO, como os POPs, o programa de capacitação técnica, que a gente já falou, todas as pessoas envolvidas, elas têm que ser treinadas, elas têm que ser capacitadas. Descrição e uso do produto, qual produto que eu vou utilizar, qual é a matéria-prima, quais são as características intrínsecas e extrínsecas desse produto. Elaborar um fluxograma do processo, lá na frente a gente vai ver por que a elaboração desse fluxograma é importante e a validação também desse fluxograma. O APPCC, ele também vai partir de 7 princípios. Quais são eles? Primeiro, análise dos perigos e medidas preventivas. Esse princípio, ele é a base para a identificação dos perigos e dos pontos críticos de controle e também das ações preventivas em controlar esses perigos, que foram os perigos que a gente citou lá atrás, os perigos físicos, químicos e biológicos. O segundo princípio é a identificação dos pontos críticos de controle. Os pontos críticos de controle são caracterizados como críticos e para o estabelecimento e determinação desses pontos críticos de controle deve ser feito o fluxograma e no fluxograma de produção identificar qual é a etapa desse fluxograma que é considerado um ponto crítico de controle. Por isso, para estabelecer esses pontos críticos, é necessário fazer uma árvore decisória que é recomendada pela legislação. Nós vamos dar uma pausa aqui nesses 2 primeiros princípios para a gente entender o que seria esse ponto crítico de controle e o que seria os pontos críticos ou pontos de controle. O ponto crítico de controle é qualquer ponto, etapa ou procedimento no qual se aplicam medidas preventivas para manter um perigo identificado sob controle, com o objetivo de eliminar, prevenir ou reduzir os riscos à saúde do consumidor. PCC1, PCC2, PCC3
E assim por diante, representa a ordem que estes pontos críticos de controle vão aparecer no fluxograma de processamento do produto. Já o ponto crítico ou ponto de controle é qualquer ponto, etapa ou procedimento no qual fatores biológicos, químicos ou físicos podem ser controlados, principalmente por programas e procedimentos de pré-requisitos, como, por exemplo, as boas práticas de fabricação. Tá, agora eu entendi o conceito de ponto crítico de controle e ponto crítico, mas tem um exemplo prático para compreender melhor o assunto, compreender melhor o tema? Sim. A etapa de pasteurização no leite fluido sempre constituirá um ponto crítico de controle. Por quê? Porque não há uma etapa anterior ou posterior, quando a matéria-prima é de boa qualidade, para reduzir os micro-organismos patogênicos a níveis aceitáveis. E o item controlado, né, que é o binômio tempo e temperatura, não parte dos programas de pré-requisito, como as boas práticas de fabricação. Já a etapa de empacotamento do leite pasteurizado, ela pode ser considerada como um ponto de controle. O controle nessa etapa depende basicamente dos programas de boas práticas, como a manutenção preventiva dos equipamentos, a higienização adequada das máquinas, tubulações e ambiente, além do treinamento pessoal. Então, esses exemplos, eles podem nos mostrar o que seriam esses pontos críticos de controle e os pontos críticos ou ponto de controle. Voltando aos 7 princípios, o terceiro princípio é o estabelecimento dos limites críticos. Esses limites críticos são valores considerados mínimos ou máximos que geralmente são estipulados pela legislação para manter o controle dos perigos ou estabelecimento dos pontos críticos de controle, como, por exemplo, a pasteurização novamente. Nós temos para pasteurização o binômio tempo-temperatura, por exemplo, 62 graus Celsius por 30 minutos ou 72 a 75 graus por 2 a 5 segundos. Isso é estipulado pela legislação e é considerado limites críticos. Além dos limites críticos, nós temos o estabelecimento dos procedimentos de monitorização. O primeiro ponto a ser definido é o que vai ser monitorado, como, quando e por quem vai ser monitorado. As pessoas responsáveis por essa etapa devem obrigatoriamente ser treinadas e capacitadas para tal atividade. O quinto princípio são os estabelecimentos das ações corretivas. Essas ações corretivas devem ser feitas para cada ponto crítico de controle e garantir a segurança do processo. Essas ações vão desde ajustes na temperatura até, se necessário, a destruição de um lote. O sexto princípio é o estabelecimento dos procedimentos de verificação. É quando há uma reavaliação, uma verificação de tudo que já foi feito durante o processo para a total garantia do processo. Um dos exemplos de procedimentos de verificação são as análises microbiológicas, que apesar de muitas vezes serem demoradas, possuem respaldo da legislação. O sétimo princípio é o estabelecimento dos procedimentos de registro. Tudo que foi feito durante essas etapas, durante esses 7 princípios, devem ser catalogados, registrados e guardados. É importante que esses documentos eles sejam arquivados e guardados em locais de fácil acesso, para que a equipe seja envolvida e pode facilitar também até no momento da auditoria. Em maio de 2005, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, de DIPOA, publicou a circular número 175, que regulamenta os procedimentos de verificação dos programas de autocontrole. Este programa tem como objetivo estabelecer um modelo de inspeção sanitária contínua e sistemática de todos os fatores que, de alguma forma, podem interferir na qualidade higiênico-sanitária do produto final. Dessa forma, esse programa vai incluir os PPHOs, o APPCC e, num contexto mais amplo, as boas práticas de fabricação. Todo o processo de produção é, então, visualizado como um macroprocesso
que do ponto de vista de idoneidade dos alimentos, é dividida em 4 grandes grupos, como matéria-prima, instalações e equipamentos, pessoal e metodologia de produção. Esses 4 grandes grupos estão ligados diretamente à qualidade higiênico-sanitária do produto final. Então, aí nós temos o que chamamos de programas de autocontrole. Lembra que antes a gente denominava programas de gestão da qualidade? Esse macroprocesso é chamado, a partir de agora, programas de autocontrole, que é definido como programas desenvolvidos, procedimentos descritos, implantados, monitorados e verificados pelo próprio estabelecimento, com vistas a garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos alimentos, que incluam, mas que não se limitam aos programas de pré-requisitos, como PPHO, boas práticas de fabricação, e a PPCC, ou a programas equivalentes reconhecidos pelo MAPA. Que se baseiam esses programas de autocontrole. O que mudou? Até 2005, a gente tinha o então chamado programas de gestão da qualidade, como eu falei. Eram divididos em 3 grupos: boas práticas de fabricação, PPH, POP, e o APPCC. Nós tínhamos aí 3 programas de gestão da qualidade que deixavam algumas lacunas no processo de qualidade. Atualmente, os programas de autocontrole, eles são fundamentados, eles se baseiam nos chamados elementos da inspeção, que são manutenção, sanitários, iluminação, ventilação, resíduos, água, controle de pragas, o próprio PPHO, higiene e saúde, PSO, temperatura, calibração, APPCC, testes laboratoriais, formulação, rastreabilidade, certificação e, quando necessário, bem-estar animal. Aí vocês vão me perguntar, mas muitas dessas ferramentas, desses itens dos elementos da inspeção, eles não fazem parte das boas práticas do PPHO, do APPCC? Sim, inclusive os três programas que a gente aprendeu anteriormente estão citados dentro dos elementos da inspeção. Só que o que acontece atualmente? Atualmente, com os elementos da inspeção, o programa de gestão da qualidade, ele não fica com furos, com as lacunas que antes tinha. É um programa que é considerado mais eficiente do ponto de vista de inocuidade e de segurança dos alimentos. Então, quais são esses elementos de inspeção, qual é a sua importância e o seu papel? Lembra que na definição, os programas de autocontrole são definidos como procedimentos descritos. Então, para cada elemento da inspeção, a gente tem que ter um PAC, que é o Programa de Autocontrole. Então, para a manutenção, deve-se descrever os tipos de procedimentos utilizados para garantir a manutenção dos equipamentos, descrever como e quando essa manutenção vai acontecer, os procedimentos de verificação dessas manutenções, as ações corretivas e preventivas. Além disso, nós temos a iluminação. No PAC de iluminação deve ser descrito os procedimentos a fim de garantir a iluminação eficiente em todas as áreas de produção e como essa iluminação ela vai ser feita. Para a ventilação, deve-se descrever no PAC os procedimentos para que a ventilação não cause contaminação, controle a temperatura do ambiente, a umidade, os odores e também permitir a circulação do ar. Para as águas residuais, deve-se descrever os procedimentos que evitam o acúmulo ou refluxo de água nas áreas de produção. Para a calibração, deve-se descrever os procedimentos de calibração e aferição de instrumentos de medição e não permitir que eles se tornem fontes de contaminação. Para a água de abastecimento, deve-se descrever a origem da água de abastecimento, qual foi a fonte de origem, como é o sistema de tratamento, quais análises são realizadas, como e onde são os reservatórios, quais são as frequências de inspeção nessas águas. Deve-se também descrever
o processo de gelo e de vapor. Para o controle de pragas, esse controle de pragas ele tem que ser eficiente, então, para isso, deve-se descrever procedimentos que evitem o acesso, a presença e a proliferação dessas pragas. Além disso, descrever quais são as armadilhas ou barreiras que vão ser utilizadas para o controle efetivo dessas pragas. Quais são as pragas que comumente são alvos de monitoramento ali na fábrica e quais são os produtos utilizados para combater essas pragas. Tudo isso deve estar escrito no PAC do Controle Integrado de Pragas. Higiene industrial e operacional. Deve-se descrever os procedimentos de limpeza e sanitização, os métodos utilizados, as etapas e frequências em que essa higiene e sanitização vai acontecer. Os produtos e as concentrações também devem ser descritas e o tempo de contato em que esses produtos vão estar, tanto na superfície ou no próprio alimento. Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários. Deve-se descrever os procedimentos para garantir a saúde dos manipuladores, os procedimentos de asseio e hábitos higiênicos, quais são os treinamentos que esses manipuladores vão passar, a descrição dos usos de EPIs, o acesso de visitantes e terceirizados também devem ser descritos no PAC de higiene e hábitos higiênicos dos funcionários. Procedimentos sanitários operacionais ou PSO. Descrever os procedimentos para eliminar ou reduzir a contaminação. Contemplar todo o processo produtivo, desde a matéria-prima até a obtenção do produto final. E evitar a contaminação cruzada. Descrever os procedimentos que evitem a contaminação cruzada. Controle da matéria-prima. Descrever os procedimentos para selecionar fornecedores, descrever os procedimentos de recebimento e armazenamento da matéria-prima, ingrediente e embalagem, como vão ser armazenadas, onde vão ser armazenadas, como são recebidas na fábrica e também descrever procedimentos para os produtos reprovados. Caso aconteça a reprovação e tem que haver o recolhimento, o que será feito com esses produtos também tem que estar descrito no PAC. Deve-se descrever os procedimentos de mensuração de temperatura para o ambiente, as matérias-primas e os produtos. Os equipamentos de controle de temperatura, eles não devem ser fontes de contaminação. Análises laboratoriais, descrever os procedimentos para a coleta das amostras, como as amostras vão ser coletadas, com que frequência, ter descrito um cronograma de realização dessas atividades laboratoriais, cuidado na conservação das amostras enviadas, tem que ser descrito quais são as medidas para armazenamento dessas amostras, descrever as análises que serão feitas para cada categoria de produto a ser analisado. Por exemplo, é o meu produto final, é a minha matéria-prima, ou é a própria água, eu vou fazer análise de quê? Tudo isso tem que ser descrito e a metodologia de análise para cada um desses processos. O controle de formulação dos produtos, descrever os procedimentos e processos utilizados para produtos com formulações, descrever os rótulos de acordo com o que foi aprovado, do que foi analisado. Então, o rótulo, eles têm que estar de acordo com as informações verdadeiras do produto. Um outro elemento, né, da inspeção é o APPCC, que a gente já falou. Então, deve-se possuir um programa devidamente implementado, documentado e deve apresentar os pontos críticos de controle obrigatórios, como exigência do mapa. O bem-estar animal, quando necessário, descrever os procedimentos para garantir o bem-estar do animal, desde o transporte até as operações pós-abate, descrever os equipamentos de insensibilização e as formas de abate. Além desses, nós temos como elementos de inspeção a rastreabilidade e o recolhimento. Então, devem ser descritos os procedimentos e sistemas de rastreabilidade, como é que vai ser feita essa rastreabilidade ou recolhimento do produto, descrever os procedimentos que devem assegurar que é possível localizar seus produtos em qualquer fase do processamento
descrever como fazer o recolhimento e o destino do produto recolhido. E, por fim, um dos elementos que é considerado muito importante é a certificação, onde deve ser descrito quais as garantias serão fornecidas para o serviço de inspeção, através de um sistema de controle em conformidade com a legislação. Como é que esses programas de autocontrole vão ser aplicados? É aí que surgem vários questionamentos, como qual a aplicação de todos esses conceitos que a gente viu até aqui? Como é que isso é cobrado pelas indústrias e pelos órgãos de fiscalização? Qual destes programas deve se implantar? As boas práticas, o APPCC, os POPs, o Programa de Autocontrole propriamente dito? Como é que isso é cobrado pelo MAPA e pelos órgãos de inspeção dos estados e municípios? Então, a tendência é que os órgãos fiscalizadores substituam aos poucos as boas práticas de fabricação, o PPHO e o APPCC, pelos programas de autocontrole, que são considerados mais efetivos. Isso porque a abordagem desse sistema é mais abrangente e confere mais detalhes a cada ponto do processo produtivo. Ou seja, os programas de autocontrole eles vão esmiuçar mais o controle e a garantia da qualidade dos alimentos. Além disso, dentro dos programas de autocontrole já estão incluídos os programas instituídos pelo DIPOA, que são esses programas de gestão da qualidade que a gente citou. Mas a decisão de se utilizar as tradicionais boas práticas de fabricação, os programas de higiene operacional e o APPCC deve se basear na exigência do fiscal da sua indústria. Então, como ainda não há um consenso, alguns fiscais vão exigir os programas de autocontrole e as boas práticas, enquanto outros vão cobrar apenas os programas de autocontrole. E, por fim, quando a gente fala de gestão da qualidade nas agroindústrias, nas indústrias de alimentos, a gente tem que trazer também esse assunto para a realidade atual que nós estamos vivendo. Neste cenário, neste contexto de pandemia, a gente vê como esses programas de autocontrole têm sido eficientes. Inclusive, nós vimos notícias aí, como, por exemplo, o avanço da Covid, o impacto na indústria de alimentos, assim como qualquer outra área, essa pandemia trouxe também uma série de impactos para a indústria de alimentos. Alguns frigoríficos têm sido foco de disseminação do coronavírus, tanto na questão de ter ali várias pessoas em contatos manipuladores, quanto também o próprio ambiente favorecer essa disseminação. É por isso que a Anvisa, em abril de 2020, emitiu uma nota dizendo que as empresas de alimento devem reforçar as boas práticas de fabricação. Eu lembro que na minha última aula com os meus alunos presencial, eu estava trabalhando justamente boas práticas de fabricação, de manipulação de alimentos. E eu ensinava para os meus alunos a forma correta de lavar as mãos. A gente nem sequer imaginava que esse cenário todo ia acontecer. E hoje a gente vê a importância de todos esses elementos da inspeção, de todos esses programas de gestão da qualidade, não só na indústria de alimentos. Quando a gente fala de controle e garantia da qualidade, a gente fala para todo e qualquer estabelecimento de produtos alimentícios, inclusive dentro da nossa casa. Então, esses programas, esses conceitos, eles devem ser aplicados também na nossa rotina, no nosso dia a dia. Aqui são algumas referências. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, por estarem aqui comigo, por fazerem parte deste evento que foi preparado com muito carinho para vocês. Agradecer também à comissão organizadora por ter feito o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @eliacarina, e pelo meu e-mail, eliacarina.sm@gmail.com. Um abraço.